Amém. Que é isso, né? Deus abençoe nós. Nós vamos ler Apocalipse 19, do verso 7 em diante. Apocalipse 19, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Grande Criador, nós estamos certos da vitória, e com esta vitória já em mãos, com este casamento já manifestado e apenas aguardando a saída súbita deste mundo, estamos aqui nos preparando com a sua palavra. Ajuda seu povo e dê-nos mais uma vez sua orientação. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem, todas as mensagens que pregamos têm um fundamento na Bíblia e na própria mensagem do profeta. Então estamos aqui para apresentar o que Deus já fez. É tempo de muita responsabilidade de cada crente que não está em namoro com Cristo. Enquanto você está em namoro, você está em dúvida se fica ou não, se casa ou não. Mas quando você casa, você deve ter esta segurança. Deus já deixou claro que até que a morte separe. Então, tem um casamento com Ele, que não é a morte que vai separar. Então, nós estamos casados até que Ele nos arrebata. Nós estamos casados com Ele. E isto é um casamento que não é para um dia. Eu estava notando que, ao ler a Escritura, você vê que quando são chamados à ceia
das bodas do Cordeiro, o próximo versículo já diz que foi-lhe dado que vestisse de linho fino e resplandecente. É uma coisa que prepara o crente, uma mensagem que prepara o crente, porque ele está casado. Ele tem uma mensagem que o prepara, que o ajuda, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. Olha, quando você chega ao ponto justiça dos santos, já não é a graça dos santos. Quando você está tendo Cristo como o seu advogado, é bom. Ao mesmo tempo que você tem Cristo como advogado, você tem Satanás como promotor. O promotor é aquele que acusa, aquele que condena. Então, aí depois você tem aquele mesmo Cristo que foi seu advogado, ele é o seu juiz. Ele é o que lavra a sentença de salvação ou de condenação. Então nós temos vivido este espaço de tempo da graça durante 7 eras da igreja. Nós temos chegado agora ao tempo do casamento e que o Senhor Jesus Cristo não é mais aquela graça. Ele é a revelação que mostra que ele é juiz, mas que ainda ele está tratando com sua igreja. Como juiz, você não teme porque ele é o mesmo advogado. Ele advogou e ele é o juiz. Eles não são duas pessoas, o advogado e o juiz. Não, o advogado nosso é o nosso juiz. Então, ele sabe muito bem, no decorrer deste tempo, ao ouvir a palavra, o que pensamos dela? Que classe de ação tivemos quando ouvimos a palavra? E não importa o quanto o promotor, Satanás, nos condene, nos acuse, nós temos um advogado que também é juiz. E como advogado, ele intercedeu por nós. E como juiz, ele declara que estamos limpos, estamos puros. É ele quem vai declarar, que é exatamente depois que o Cordeiro sai do trono, que ele é leão, que ele é juiz. Então isso já aconteceu. Agora é tempo de você mostrar que você é limpo e limpar-se mais. É justo e ser mais justo. E imundo e ser mais imundo. Então nós temos tudo isso aqui na própria palavra, porque é tempo destas coisas depois da vinda do 7º anjo. Quando você vê o 7º anjo manifestado na terra, você tem que saber que você está vivendo num outro tempo, uma outra dispensação. Não era a dispensação da graça. Agora estava trazendo para nós a dispensação do reino, que você sabe, assim que para você ser arrebatado, você casa com Cristo e tem esse espaço de tempo para mostrar que você está vestido de linho fino, resplandecente, que são a justiça dos santos. Você mostra isso para depois ele te arrebatar. Está aqui na própria Bíblia e você vê, depois disso, e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Não é bem-aventurado aqueles que são chamados ao casamento, às bodas. Bodas é casamento. Mas bem-aventurado aqueles que são chamados
a ceia das bodas do Cordeiro. Quer dizer, é a festa. E a festa não é aqui. Temos aprendido que o casamento é aqui. Se você não casou ainda com a palavra, a mensagem do Filho do Homem veio fazer esse casamento. Deixa eu ir dando alguns pouquinho para você. Isso está em Provando Sua Palavra 236, que a mensagem do Filho do Homem veio para fazer esse casamento, para unir você com Cristo. Então, quando você tem a mensagem do profeta, você casou com Cristo. Por isso, irmão Brana diz que o esposo é a palavra revelada. A palavra revelada foi revelada através de um homem, mas você está casado com aquela palavra que foi revelada. Você sabe, quem não crê na revelação dos selos não pode casar com Cristo. Quem não crê na revelação dos trovões não pode casar com Cristo. Quem não crê na revelação do novo nome não pode casar com Cristo. Por quê? O Filho do Homem vem fazer esse casamento do crente com esta revelação. Por isso, quando você está casado, é porque você está revelado. Aí você está unido. O casamento é uma união. E quando você está unido com Cristo, nada pode separar. Aqui na terra é a morte que separa, mas unido com Cristo, você não pode separar. Não há morte que te separa, porque a morte já foi vencida por Cristo. Então, nem a morte, que essa morte agora é espiritual, a morte não pode te separar, porque você não morre mais, você agora tem vida eterna. Isto provou através da sua união, que você uniu com Ele. A gente nota que o casamento natural, você tem que ter responsabilidade no casamento natural. Se não tem responsabilidade no casamento natural, não tem também no espiritual. Bom, hoje, comprando alguma coisa, o rapaz disse para nós assim: olha, eu casei, uma semana depois eu já queria largar. Mas ele falou por quê? Por que ele queria largar? Ele disse: minha mãe trazia minhas roupas limpas, passada. Eu chegava, era só trocar. Agora, na primeira semana de casamento, quando eu fui procurar roupa, ela estava toda embolada no guarda-roupa. Quer dizer, toda amarrotada. Dá vontade de largar mesmo, o homem. É aí que você vê com quem você casou. Você vê ela bonita por fora, mas vê se ela trabalha. Vê se ela passa a roupa, vê se ela lava a roupa, vê se ela cozinha, né? Ah, não, eu quero ela só para sexo. Vai parar, filho. Mas ela não vai te aguentar mesmo. Então não é para isso. Ela tem que ter ações femininas. Ela precisa cuidar, porque isso é Bíblia. Estou falando com quem crê na Bíblia. Que Deus adormeceu Adão, tirou a Eva, que era uma costela de Adão, e ela então estava ouvindo Adão agora. Adão amava e ela então reverenciava Adão. Ela era uma adjutora naquele lar, adjutora do marido. Entenderam? A adjutora do marido. O marido é o cabeça, ele tem que tomar conta, ele tem que trazer alimentação, assim como Cristo faz para a igreja, dá tudo para nós. Aí, depois, o que ele quer é a sua reverência. Nós temos que reverenciá-lo. Reverenciar Cristo é reverenciar cada mensagem que ele manda. Aí ele mandou Lutero, teve aqueles que reverenciaram Lutero, mandou Wesley, reverenciaram Wesley. Vieram os pentecostais, eles reverenciaram os pentecostais. Aí Deus mandou Elias, eles reverenciaram Elias. Já estamos nos Estados Unidos. Aí veio o ministério do sétimo anjo, eles reverenciaram o sétimo anjo. Veio o ministério do Filho do Homem, então eles reverenciam o ministério do Filho do Homem.
Para você estar casado, você tem que saber que este Cristo tem um ministério tríplice no último dia para poder trazer o casamento. Certo? Elias, filho do homem, sétimo anjo. Você necessita deste ministério para poder gerar em mim e em você o caráter espiritual. Como sétimo anjo, ele é o mensageiro da era. Por isso ele revelou as 7 eras da igreja. Como filho do homem, ele faz o casamento do crente com a palavra. Como sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. Então, ele revela os mistérios dos 7 trovões, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Então, você tem que participar de tudo isso, você tem que ser uma esposa idônea. Jesus não vai vir aqui e falar, eu quero ver se minha camisa está passada. Não é isso. A parte é espiritual. Para o homem, o natural, ele quer saber se a roupa dele está limpa, se está passada, se ela cuidou da roupa dele, se ela fez o almoço na hora certa, fez a janta, certo? E se não fez o almoço porque os meninos deu muito trabalho, ela se desculpa naquela hora com ele e ele até ajuda ela a terminar o almoço. Essa é uma união, certo? É uma união, é um casamento que a pessoa tem no natural e aqui com o espiritual. Você chega ao ponto e Cristo deu a mensagem para você. Agora, eu e você não cumprimos com a palavra, não cumprimos com a mensagem. São estas coisas que vai também trazer este linho fino e resplandecente nas nossas vidas. Que somos santos, santos são os separados do pecado para Deus. Então você tem que ter estas coisas prontas na sua vida. Como a igreja hoje quer ser arrebatada, ela não sabe nada do nome do noivo, que é o novo nome. Ela quer ser arrebatada, não sabe de que ele já revelou os trovões, os selos. Como que ela quer ser arrebatada? Ela não está fazendo nada para ele. Ela não está fazendo nada. Ela está apenas no celular. Ela está cuidando do celular, do WhatsApp e outras coisas. Ela está cuidando do natural, ao invés de cuidar do espiritual. É tempo dela parar com toda essa coisa natural e mostrar serviço. A igreja tem que mostrar serviço. Cristo vem, Senhor, obrigado porque o Senhor mandou Elias. E a mensagem que eu li, eu creio nessa mensagem, estou em ordem com ela. Obrigado, Senhor, porque mandou para mim o 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele revelou a palavra e eu estou vendo esta revelação. Isso prepara a minha vida para eu estar vestido com esse linho fino, resplandecente, para mostrar que somos santos, separados para Deus. Aí Deus pode pegar nós e levar no rápido. Mas se nós não estamos preparados, você sabe como estão as igrejas? Elas não sabem nada disso. Elas estão como aquelas primas da órfã, que o irmão Brana conta. Está como aquelas primas daquela órfã. O que estão fazendo? Simplesmente se embelezando, mas não deu valor ao tempo que o noivo falou que vinha. O noivo disse que vem na 7ª era. Guarde bem, não é depois que terminou o tempo. Quando ele vem, termina o tempo. O noivo vem na 7ª era. E à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Mateus 25, 6. Então, se a pessoa não percebe que ele veio, agora é tempo de você sair ao encontro. E é um chamado também para este encontro, para você poder preparar agora para este rapto, para as bodas, que é ceia das bodas. Mas não se prepara para a ceia se ainda nem arrependeu, nem creu, nem se batizou, e ainda está vivendo aquela vida grossa
em pecado, quando Deus já mandou uma mensagem para o casamento, para nos preparar, para estar com nossa roupagem como um linho fino e resplandecente, aguardando a festa das bodas do Cordeiro. A festa. Não, as coisas não são feitas muitas vezes como nós fazemos aqui. Já vai ali, casa, já vem aqui, comes e bebes, pronto, já é a ceia do casamento natural. Não, assim como Deus, Ele mostrou que viria na sétima era, mas Ele vinha em carne, aí Ele veio como filho do homem. Para Ele vir como filho do homem, Ele teve que vir num profeta, porque filho do homem é um profeta, é Deus numa carne humana, por isso Jesus teve que vir num profeta. Aí Ele veio num profeta, o povo nem percebeu que Ele veio, e está passando por alto tudo o que Deus, através do seu profeta, daquele ministério do Filho do Homem, revelado em carne humana em William Branham. Eles passam por alto, não obedecem, não cumprem. Aí Jesus chega, a roupa não está passada, não está lavada, ou se lavou, jogou dentro do guarda-roupa. E você sabe o que é isto? O lavar a roupa é justificação. Deixar ela toda amarrotada é um crente justificado apenas, amarrotado. Mas quando você tira aquela roupa e a passa, lisa ela com ferro quente, aí é a santificação. Olha bem onde sai a santificação. Aí foi passado, ela é dependurada. Ela já não é posta no serviço, não. É posta ao lado para o serviço. Se as pessoas pudessem perceber, este é o sentido da palavra santificação. Limpo e posto ao lado, diz o profeta, para o serviço. Aí depois você vai lá e pega aquela roupa e veste. Esse é o batismo do Espírito Santo. Mas ela já foi limpa, já foi passada. Esse é o crente. Muitas vezes nós vivemos a vida de um crente amarrotado. Crente amarrotado. Aí eu fui lavado, fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, mas nunca foi passado pelo sangue. Aquilo não foi segurança para ele. Ele tem que ser passado pelo sangue e pelo fogo, para ele poder ter uma vida santificada, limpa. E aí, posto ao lado, a hora que Deus quer te usar, Ele vai usar. E Deus quer te usar para orar pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua mulher, pelo seu vizinho. Não pense que Deus vai usar só o pastor no púlpito. Não, Deus quer te usar. Você mesmo faz a oração na sua casa, na sua família. Você não tem que sair pela casa dos outros oferecendo para fazer oração, mas que você tem uma responsabilidade com a sua família e de orar por sua família e saber que você mesmo está pronto para Deus pegar e te usar. Mas Ele não pode pegar você que está só justificado, lavado, amarrotado, e te usar. Se um homem casado, pega uma camisa daquela, que parece que a vaca mastigou ela, e ele sai vestido com aquela camisa, vai demonstrar o que é aquela mulher, entende? Aquela calça com várias quinas. Falar com as irmãs sofrem, né? Aí o homem vai pôr uma calça, tem várias quinas. Aqui também tem várias quinas. Ela não caprichou. Ela tem que caprichar, joga uma aguinha, passa o ferro, ajeita. É uma quina só que faz. Está bem passadinho. Você pensa, quando Deus me santifica e te santifica, Ele passa direitinho. É uma quina só, santificado. Não é aquela quina santificado, justificado, vai formar um monte de quina ali. Não, Deus me passa, Deus te passa. Quando nós passamos por lutas e problemas, é para isso. É para Deus nos pegar e tirar nós do guarda-roupa, que está jogado num canto, limpo, mas amarrotado.
e dá uma lisada em nós, uma passada em nós, para depois Ele nos usar. Então depois Deus quer usar nós na igreja para cantar, para nós dar um testemunho, para falar alguma coisa. O homem está pronto para isso. Será que não percebe? E você, mãe, pode orar pelos seus filhos. Você não precisa esperar o marido chegar para pôr a mão na cabeça da criança e expulsar a febre, a dor, a cólica. Não, é a mãe mesmo, ela pode fazer na sua casa, para a sua família, para seus filhos. Ela pode fazer isso. Não é aquele machão que chega e diz: oh, você já orou? Não, não devia ter orado, eu que tenho que orar. Não, não é você. Todo mundo ora nessa casa. A mãe, ela responsabiliza pelos filhos e ora pelos filhos também. Não é só o pai, não. Vamos dar lugar a quem merece lugar, não é? Então deixa eu ver mais alguma coisinha com vocês aqui, que é muito bom. É tempo de regozijemos e demos glória. Para o casamento tem que regozijar e dar glória. Depois, quando você vai à festa da ceia, das bodas do Cordeiro, então você já está alegre, já vai para a festa, se alegrou no casamento, se alegrou com a revelação dos selos, se alegrou com a revelação dos trovões, do novo nome. Você teve aquela alegria. Se não teve, você não cumpre nem a Bíblia. Alegremos-nos e demos-lhe glória. Certo? É isso que tem que ser feito. Aí depois você está com a veste limpa, estou indo para a ceia das bodas. Desse espaço de tempo que o Filho do Homem veio fazer o casamento do crente com a palavra. Eu estou falando para você, mas você pode ler aqui na mensagem 236, provando sua palavra que o profeta pregou. Você pode ler aqui, é um parágrafo grande, eu vou ler só o finalzinho, porque eu estou falando sobre chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quer dizer, a ceia da festa. Você tem que ser chamado para isso, mas você não é chamado se você não chegou a este casamento com a palavra. Você está casado com esta palavra, então você é chamado. Quem é que vai no arrebatamento? É exatamente os membros da noiva de Cristo, representadas por todas as 7 eras da igreja, encabeçada pela noiva do último dia. Ela é quem ouviu o que a primeira era não ouviu, mas se ouvisse, creria. Ela é que sabe o que a primeira, segunda, terceira era ou as outras não souberam, mas ela sabe, porque aquelas irão, porque se elas tivessem ouvido, elas creriam, porque elas creram em seus mensageiros, Paulo, Irineu, Martim, Columba. Aí depois eles creram em Lutero, Wesley, Pentecostes, Brana. As pessoas que pertencentes, deixa eu falar para você, pertencente à noiva, aquelas que não souberam da revelação dos 7 trovões, elas vão também, elas não souberam. Por que não souberam? Porque nunca ouviram. Então, são pessoas, antes de ouvir essa mensagem, eles morreram. Eles partiram nesse espaço de tempo de 63 até o ano 2000. Quantos partiram e não sabia nada de novo nome, de trovões? Não sabiam da revelação, mas eles eram eleitos porque Deus tinha eles em mente, que se eles estivessem aqui, eles creriam. Então eles são salvos, porque é Deus quem sabe disso. Nós precisamos da pessoa ouvir e crer. Deus, antes que a pessoa exista, Ele já sabe se vai aceitar ou não. Ele é eterno, Ele entende destas coisas. Então por isso a gente vê, quando o povo chega de 2000 para cá, que começou a ouvir as revelações contidas nos 7 selos, do jeito que o profeta pregou, aí a esposa está sendo manifestada exatamente nesse tempo final. Ela está ouvindo e crendo. Quantos que já morreram e não creram? Quantos que vão morrer ainda e não creem?
Então vocês têm que notar, é a predestinação, mas tem aqueles que estão ouvindo hoje e estão crendo. Isto é o que manda, porque você será julgado pela mensagem que você ouviu no dia. Ali você é justificado, santificado, é tudo com essa mensagem, e batizado com o Espírito Santo. Se você não chega ao batismo com o Espírito Santo da terceira etapa, você não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está te batizando nessa terceira puxada do profeta, que é a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome. Quantos crentes não querem saber nada disso? Eles então não poderão chegar à festa, porque está sendo chamado. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Essa mensagem, irmão, ela era tão tremenda quando ela veio e foi dada no tempo de João, que quando João viu esse anjo, você vai notar aqui, Deus mandou esse anjo. Quando João viu este anjo, ele lançou aos pés dele para adorá-lo. E o anjo diz: não, levanta, porque eu sou conservo teu, dos teus irmãos, adora Jesus. Porque este é o testemunho de Jesus. É o espírito de profecia, ele é o espírito de um profeta, uma mensagem profética no dia. A pessoa chega a ser tão tremenda como chegou. Sabe quem era esse? Brana, o 7º anjo. Era ele. Revelou tanta coisa que, se possível, João, a esposa, ia prostrar aos pés dele. Ele disse: não, adora Jesus. Não adora Brana, adora Jesus. Por quê? Porque esse é o testemunho de Jesus. Ele diz aqui, ó, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Se a pessoa pudesse tomar o espírito de profecia, ele te traz revelação, ele te traz luz, ele traz à tona coisas que estavam escondidas, que você não sabia, e começa a saber. Aquilo é o espírito de profecia que está sendo derramado sobre você. Nós temos espaço de tempo de espírito de profecia derramado sobre nós, no tempo do irmão Brana e agora no tempo da esposa, que o profeta diz: ela tem o assim diz o Senhor. E a Bíblia diz: ela come, João come o livrinho e profetiza outra vez. Eu queria dar uma palavrinha pequena sobre isto, que tem pessoas que tropeçam, porque tem hora que falamos reprofetiza. Ele diz: não, a Bíblia diz profetiza. Sim, só que você tem que notar a sequência. Profetiza outra vez. Se você profetiza outra vez, tanto faz você falar profetiza outra vez ou reprofetiza, é a mesma coisa. Você está profetizando outra vez o que foi profetizado, porque senão não diria profetize outra vez, senão teria que ser uma profecia diferente. Não, profetize outra vez, porque está no mesmo capítulo 10 de Apocalipse, de 1 a 7, o 7º anjo, e de 8 a 11, a esposa. Então profetiza outra vez. Não importa se a pessoa, as pessoas aqui ficam assim, elas têm que arrumar um pé, tem que ter um pezinho para elas poder discutir, para elas poder mostrar a opinião delas. Vamos dizer, a opinião dela está certa. Profetize outra vez. E se profetizo outra vez, o que é isso? Porque já foi profetizado uma vez. E se já foi profetizado uma vez, por que não é reprofetizado? Mas você pega um indouto, aquele que principalmente gosta de falar contra, de arrumar um pezinho
para combater. Ele nunca vai chegar no lugar, sempre ele vai ter um lugar para ele poder falar contra, sempre vai ter. Bom, eu quero prosseguir para me terminar aqui o meu pensamento, dentro disso aqui, também é de última hora, vem as coisas assim, e eu comecei a juntar aqui, de última hora, gostei, chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então aqui no 236 da palavra, provando sua palavra, no finalzinho do parágrafo, o irmão Brana disse, mas o arrebatamento, ele estava falando de casamento, deixa eu ler um pedacinho antes, de casamento, ele está falando aqui, ó. Veja o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Agora, Jesus Cristo desceu em carne humana entre nós, chamou como? Você vê, Jesus desceu em carne humana, mas quando Jesus desceu em carne humana, Jesus não chamou Jesus, chamou Brana. Era Jesus descendo entre nós em carne humana. E tornará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um. Isso é Jesus, o ministério do Filho do Homem, descendo em carne humana entre nós para nos unir. É Cristo num profeta. Para nos unir, você tem que dar valor, escutar a mensagem e crer. O problema da igreja, da mulher, é que ela não escuta. O problema da igreja, da mulher, é que ela não crê. Amém. Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real e unirá sua igreja e ele como sendo um, a noiva. Então ela irá para o lar, para a ceia das bodas, amém? Ela já está unida. Então você, crente da mensagem, que pensa que vai casar com Jesus no céu, você pode ver que você está errado. Ou você crê em William Branham ou larga de mão. Porque o William Branham está dizendo que ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Bodas é casamento, ceia é festa. Vamos para a ceia das bodas. Isso é o profeta que está falando. Mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Quando? A palavra aqui se une com a pessoa e os dois se tornam um. Como é dois se tornaram? Eu não discuto com a revelação dos selos. Eu sou um com a revelação dos selos. Eu não discuto com a revelação das eras. Eu sou um com a revelação das eras. Eu não discuto com a revelação dos 7 trovões, do novo nome. Eu sou um com esta revelação. Se Brana quer dizer perfeito, perfeição, então eu sou um com esta revelação. Eu creio nisso. Isso é esposa. Isso é ser submissa. Isso é ser sujeita. Isso é ser adjutora. Não é crer, tem que crer, se pôr ao lado. Casamento é se pôr ao lado. Essa unidade que tem o marido e a mulher é se pôr ao lado um do outro. O crente Cristo é se pôr ao lado de Cristo, porque Cristo está ao seu lado e dentro de você. Cristo quer não só estar ao lado, Ele quer entrar em você, viver, ser suas aspirações, seus desejos, seus pensamentos, suas ações. Ele quer ser isso. Amém. Então, o que faz isso então? Manifesta o Filho do Homem novamente, não os teólogos da igreja. O Filho do Homem, a palavra e a igreja se tornam um. Amém? Amém. Isso daqui é muito bom, mas vamos prosseguindo com esse pensamento aqui. 22 de Apocalipse, verso 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Irmãos, o problema é que as pessoas nunca viram William Branham como esse anjo. Aí eles estão esperando que Deus manda outro anjo. E o anjo que Deus mandou foi William Branham. Está aqui, o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Foi William Branham que veio, este anjo,
que Deus enviou para mostrar para nós o que ia acontecer daquele tempo de 60 até aqui, até o rapto. Já mandou o anjo para mostrar isso para nós. Eis que presto venho. Aí no parágrafo, no versículo 11 do capítulo 22 de Apocalipse: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Amém? Guarda essas coisas. Quem é injusto, não tem jeito de praticar justiça. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, tem jeito de limpar. Quem é sujo, suje-se ainda. Agora, ele é sujo por quê? Ele é praticante da injustiça por quê? Ele vê que a coisa é certa, mas ele levanta contra aquilo que é certo. Ele sabe que está na Bíblia, está na mensagem, sabe que os selos foram revelados, que tem novo nome, sabe que o irmão Brana falou sobre isso, que o HM faz parte do nome de Deus, Abraão restaurado 45, mas que Brana é perfeição. Uma carta ao irmão Liveio 28 e 29, tem tudo para eles. Mas são sujos, são injustos, praticam injustiça, é sujo, seja sujo ainda. Agora, o outro lado, quem é justo, é que o bom é isso daqui: quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Isso mostra os dois lados. De quem é sujo e injusto, que não tem jeito de mudar, e aquele que também, ele é justo e santo, não tem jeito de piorar. Está casado, tem luta por todo lado. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Amém. 22, 16, daquilo que vocês conhecem, mas eu tenho que passar por aqui. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Está falando exatamente de Apocalipse 22, 6. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Irmãos, é o último anjo, porque era dentro das eras da igreja. Não é um anjo depois que as eras da igreja terminaram, não. É para testificar essas coisas nas igrejas, porque era dentro das 7 eras da igreja. E a 7ª e última era foi quando o profeta veio. Ele foi o mensageiro da 7ª e última era da igreja. Ele foi o anjo que ele enviou. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. E aí ele traz uma mensagem para a nossa unidade. 22, 17 de Apocalipse. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Irmãos, o Espírito, que é o Espírito de profecia, que foi falado através de William Marion Branham, a mensagem que ele pregou. Agora tem a esposa, ela diz, juntamente com aquele Espírito: vem. Ela não se opõe àquele Espírito, ela não se opõe àquela revelação, ela não se opõe àquela mensagem, mas ela diz: vem, porque ela está ungida com o mesmo Espírito de profecia. Por isso, o Espírito e a esposa dizem: vem. O irmão Branham colocou o profeta no meio, diz: o Espírito, o profeta e a esposa. Porque você, para saber o que o Espírito profetizou, você precisava do profeta, do Espírito de profecia, você precisava. Aí veio o Espírito de profecia, profetizou. Aí você manifesta agora como esposa. Você diz: eu vejo isso, eu creio nisto. Vem. E quem tem sede, tem gente que não tem sede de sede de trovões, sede de novo nome, sede de revelação. Tem gente que não tem, então não vem. Mas quem tem sede, venha. Tem gente que não quer 7 selos, não quer revelação de 7 trovões, não quer revelação do novo nome. E quem quiser, tome
de graça da água da vida. Isso é para quem quer. Quem não quer, fica sem. Porque você pratica a injustiça. É sujo. Porque não quer se limpar com o sangue da palavra do dia. Você pensa que o sangue de Cristo hoje é um sangue, uma química que está escorrendo? Não, o sangue de Cristo é a palavra do dia. Deus manifestou desta forma nesse tempo final, depois que verteu o seu sangue no Calvário, agora Ele não tem que verter sangue de mais ninguém. Simplesmente você tem que saber que a palavra sangra por você. A palavra é Cristo e a palavra brana. A palavra alfa e a palavra ômega. Só que aqui não é um sangue químico. Você, eu estou vendo, passando a mão. Não, aqui é a palavra. 238, a festa das trombetas. Ele diz que nós somos espiados pela palavra feito carne em nosso meio. Espiado pela palavra feito carne. E em nosso meio, ele não falava feito carne em mim. Era nele, mas ele não falava. Você é espiado pela palavra feito carne em nosso meio. Amém? Então agora é o tempo final da esposa, né? 102 para mim terminar, o rápido. A mensagem então chama a noiva, que é a esposa, o alarido, e com forte voz chamou Lázaro. Foi uma voz viva que exclamou: Lázaro, venha para fora. E uma voz desperta os mortos, a esposa que dorme. E a trombeta, uma trombeta sempre chamava Israel a festa das trombetas. Vê você? A trombeta, só tem a última trombeta, meu irmão. A última trombeta foi brana. Alguém fica esperando uma outra trombeta soar. Não, você tem que se despertar com a mensagem de brana. Você está morto aí. Se estiver dormindo, ainda desperta. Mas se estiver morto, não tem que despertar mais. O que era um tipo da festa pentecostal, a grande festa nos céus, ou seja, a grande ceia do Cordeiro nos céus. Você está esperando o quê? O casamento é aqui, diz o profeta. Eu acabei de ler para você, 236, provando sua palavra. Ele diz que o casamento é aqui, mas ele também diz que a ceia é no céu. É a nossa reunião com ele no céu. Esta é a reunião, que é a chamada. Essa mensagem é a chamada da esposa agora para a festa, que é a bodas do Cordeiro. Esta chamada que você tem nesse momento final. Agora, por que não valorizar isso daqui? Certo? Por que não valorizar? Já estou encerrando. É muito bom. Eu estou repetindo as coisas aqui, porque isso vai te fortalecer mais. E disse: me escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas. Meu irmão, se você não foi chamado, para começar, você regozijou com o casamento? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Você regozijou com o casamento? Alegrou-se? Deu glória a ele? Vai em Apocalipse 5 para você ver quando foi aberto que o leão, que era o único que podia naquele dia tomar o livro, e depois foi aberto pelo Cordeiro nas 7 eras da igreja. Mas quando ele tomou o livro, aí houve gritos, alegria, júbilo do povo. Olha o capítulo 5 de Apocalipse. Porque tinha chegado o ministério do Filho do Homem para poder fazer esse casamento. Alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Isso aí foi quando veio a mensagem do profeta, as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Os Estados Unidos, que deveria estar pronto, melhor que nós, mas eles ouviram essa mensagem e não creu na revelação dos selos, não creu na revelação dos trovões, não creu na revelação do novo nome. Eles estão esperando o irmão Brana ressuscitar para isso, lá no tabernáculo Brana, em Jeffersonville, Indiana, com o irmão José Brana, que é um profeta. Está esperando o irmão Brana ressuscitar
para poder revelar estas coisas, para dar novo nome para 7 trovões. Eles nunca viram esta revelação dentro da mensagem. É a esposa quem vê esta revelação. Mas lá eles não viram, desde o tempo que o irmão Brana partiu até hoje. Eles não viram isto. Eles não podem ser santificados ainda. Eles não podem praticar mais justiça ainda. Porque não tomaram a mensagem de linho fino, que veio exatamente no tempo do profeta. Foi-lhes dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. É justo e santo. Isso aí combina. Justo e santo, Apocalipse 19, verso 8, combina com Apocalipse 22, que é bom você me deixar, 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Você não pode ser justo e ser santificado se você não for da noiva do dia, que o sangue é a palavra revelada, é a mensagem que você ouve que te santifica, e a vida é o espírito desta palavra, o espírito de profecia, que foi derramado nesse tempo, não para adorar o 7º anjo, o anjo que Deus mostrou para João estas coisas. Não é para adorar o anjo, mas o anjo falou assim: não, eu sou igual a você, adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é o espírito de profeta, é manifestação de revelação. Porque você sabe destas coisas, hoje é o espírito de profecia. É Deus manifestado com esse espírito de profecia sobre seu povo, sobre sua esposa. Se não é esposa, não tem espírito de profecia. Não tem aquele espírito que te revela as profecias ditas por William Branham, as profecias ditas pela Bíblia. Nada pode te revelar, porque você não alcançou este casamento, você não alcançou esta fé neste marido, palavra revelada. Mas eu creio na palavra revelada. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais este momento de podermos comer sua palavra e de aprender que nós temos que estar unidos com o Senhor. E unir com o Senhor hoje não é apenas ser batizado no seu nome. Unir com o Senhor hoje é ter a mensagem do dia revelada, é crer que o Senhor mandou um profeta, veio nele como filho do homem, fez o casamento do crente com a palavra, e agora estamos, Senhor, vestidos com este linho fino, que é a justiça dos santos, preparados para esse chamado que o Senhor está fazendo com esta mensagem da última hora, chamando-nos à ceia das bodas do Cordeiro. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sete selos, revelou 7 trovões, mostrou que o Cordeiro converteu-se em leão. A terceira etapa foi a abertura da palavra, saiu lá do Oriente e mostrou-se no Ocidente. A terceira etapa foi a abertura da palavra, saiu lá do Oriente e mostrou-se no Ocidente. Meu irmão, fique atento, meia-noite já passou, o anjo forte se encarnou, está quase amanhecendo. João comeu
meu olivrinho, o amargo eu estou tendo. Ontem eu estava ouvindo, mas agora estou vendo. Jesus Cristo encarnado é o que irmão Brana foi, mas agora é a noiva, sempre firme vou dizer. A língua desconhecida que o profeta não entendeu é o português. A terceira etapa foi a abertura da palavra. Saiu lá do Oriente e mostrou-se no Ocidente. Meu irmão, fique atento, meia-noite já passou. O anjo forte se encarnou, está quase amanhecendo. João comeu olivrinho, o amargo eu estou tendo. Ontem eu estava ouvindo, mas agora estou vendo. Jesus Cristo encarnado é o que irmão Brana foi, mas agora é a noiva, sempre firme vou dizer. A língua desconhecida que o profeta não entendeu é o português. A língua desconhecida que o profeta não entendeu